Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar do programa Difusão Digital da ABM, Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. Eu sou o Valdomiro Romão da Silva, diretor de Desenvolvimento de Competências da ABM. Hoje, dentro do tema Nossas Empresas, o webinar é dedicado a Vesuvius, uma das empresas associadas da ABM. Neste webinar falaremos sobre soluções customizadas para monitoramento de variáveis nos processos de fusão e refino de metais. Como as apresentações de hoje vão ser feitas em português, estamos disponibilizando a transcrição automática do sistema para inglês e espanhol. Na tela de quem assiste, no canto inferior direito, há um botão de configurações. Basta clicar nesse botão para ativar as legendas, ok? Bom, então, para começar, eu chamo o Pedro Carvalho, que é especialista de marketing e comunicação da Vesuvius Digital Services, que será o moderador do webinar. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Valdomiro. Muito obrigado pela abertura. Boa tarde a todos. Bem-vindos aí. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos agora começar a nossa apresentação, que vai ser sobre soluções customizadas para monitoramento de variáveis nos processos de fusão e refino de metais. Vamos estar apresentando diversas soluções aí, muito inovadoras, e vamos falar um pouco sobre customização, sobre as soluções que a gente pode oferecer aí, que vão estar melhorando os processos de vocês. Vamos ter o espaço aí, cada um dos nossos especialistas vai ter o seu momento de falar, né? Eu sou o Pedro Carvalho, moderador, sou especialista de marketing e vendas aí da Vesuvius. Também teremos conosco aqui o Douglas Gregório, que vai fazer a nossa abertura, que é o gerente de vendas da Vesuvius, também Digital Services. E aí, dentre os nossos palestrantes, teremos Rafael Jacob, gerente de marketing e tecnologia. Temos também o Peter Neissasso, que é especialista em desenvolvimento também da Vesuvius, e o Fernando Cipriani, que é gerente de contas. E também vamos contar aí com o nosso convidado mais que especial, né, que veio conosco aí apresentar um projeto aí de customização que a gente está trabalhando, desenvolvendo em conjunto aí, numa parceria muito interessante, que é um convidado especial da Ternium SA, Leôncio Machado de Rezende, que é gerente de processos lá. Inclusive queríamos estender um agradecimento, e agora eu vou passar a palavra para o Douglas, que vai fazer a abertura. Muito obrigado a todos novamente. Boa tarde a todos. Inicialmente agradeço a presença de todos, muito importante esse evento. Agradeço a PM pela disponibilização desse espaço e também a Ternium, juntamente com o Leôncio, pela participação nesse nosso evento. Agora nós vamos passar um vídeo, ele é curto, é 1 minuto e pouco, sobre a Vesuvius. É um vídeo institucional, só para ter uma visão geral da Vesuvius. Pode passar, Pedro.
Dando continuidade, pessoal, continuar falando sobre a Vesuvius, né? A Vesuvius é líder global em engenharia de fluxo de metais, proporcionando aos seus clientes uma completa gama de serviços e soluções especializadas, servindo principalmente a indústria de aço e fundição. Tá? Atualmente, esses números são os atuais hoje, a Vesuvius possui 6 R&D, 79 escritórios de vendas, 54 sites de produção e quase 10.500 funcionários, colaboradores. A Vesuvius foi fundada em 1704, hoje ela tem a sua sede em Londres, na Inglaterra. As ações são listadas na Bolsa de Londres desde 1930. Nós temos presença em 6 continentes, 41 países. A receita líquida de 2020 foi de 1,45 bilhões de pounds. O lucro operacional em 2020 foi de 101,4 milhões de pounds e o resultado líquido em 2020 foi de 45,8 milhões de pounds também. Próximo. A Vesuvius está dividida em 4 unidades de negócio. A Flow Control, que todo mundo conhece nesse segmento de aciaria, que trabalha bastante na linha de esgotamento contínuo, com válvula gaveta, tubo viso, pó fluxante, entre outras, forma a unidade Flow Control. A Advanced Refractories é a parte de refratários para panela, para fornos, para distribuidores. A Foundry, mais conhecida como Foseco também, é a unidade de negócio da Vesuvius destinada ao mercado de fundição. Eles trabalham com tintas, luvas isotérmicas e outros materiais. E foi criada em 2019 a divisão de Digital Service, onde a divisão de Sensors Probes, que é a parte de sensores que nós vamos falar hoje, está alocada dentro da divisão de Digital Service. Próximo. A Vesuvius, visando expandir os negócios dela, em 2014 comprou a Esil Medtech no Brasil, e juntamente com a planta que a Esil Medtech tinha nos Estados Unidos, em Ohio. Dando continuidade nesse projeto da Vesuvius, em 2015, ela adquiriu a Sidermes, era uma empresa que ficava na Itália, da linha de sensores também. De 2015 a 2018, nós passamos pelo processo de integração das duas empresas dentro do Grupo Vesuvius, adotando os valores e conceitos de qualidade e excelência operacional. Em 2019, foi criada a divisão de Digital Service e incorporada ao grupo. Abaixo, você pode ver do lado esquerdo a foto da fachada da Esil, da planta da antiga Esil aqui em Piedade, próximo de Sorocaba, São Paulo, tá? Hoje, Vesuvius Sensors e Probes, e do lado direito você tem a foto da fachada da Vesuvius Sensors e Probes em Mundial, na Itália, tá? O portfólio de produtos da Sensors e Probes oferece as mais completas soluções para monitoramento das variáveis dos processos de fusão e refino de metais. Nosso objetivo é aumentar a eficiência nos processos dos nossos clientes. A seguida, nós vamos falar sobre os produtos e sobre os projetos que nós estamos trabalhando para conhecimento do nosso público. Obrigado. Legal, Douglas, muito obrigado. E agora o Rafael vai apresentar um pouquinho aí sobre o nosso portfólio. Legal. Boa tarde a todos, pessoal. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês nesse webinar. E seguindo a apresentação que o Douglas está fazendo aí sobre a empresa, eu vou falar um pouco sobre as linhas de produtos dentro de Sensors and Probes, que também já vai ser a base para a gente conseguir continuar, né, o real ponto da discussão aqui, que são as nossas soluções customizadas e inovadoras aí. Então, são basicamente 8 linhas de produto, tá? Que se subdividem em duas, basicamente, né? Que é a linha de sensores descartáveis e também as linhas aí de hardware, instrumentos e acessórios, né? Que eu vou falar um pouquinho já já. Então, nós temos, primeiramente, né, os termopares, que são os produtos mais antigos e mais clássicos dessa linha de sensores descartáveis.
E temos todos os tipos de termopares descartáveis, né? No caso da siderurgia, a gente trabalha exclusivamente na aciaria, né? Basicamente, os nossos produtos são para quando a gente tem o metal em estado líquido, né? Dentro da siderurgia. Então, a gente tem termopares para todas as aplicações, desde o alto forno até o nivelamento contínuo. Dá para ver aí nas fotos, a gente tem até termopares para fundição, a gente também fornece muitos materiais para fundição, então, termopares para cobre, para alumínio e outros metais, a gente também tem. Temos também aqui uma linha aí das cápsulas de análise térmica, essa eu vou ficar um pouco menos, né? No momento, ela é específica para fundição, mas ela é feita para fazer análise térmica do ferro, né? Então, tirar dali teor de carbono, teor de silício e outras características mais avançadas da dinâmica de solidificação do ferro fundido. Temos também os amostradores, que são tão amplos aí quanto os termopares, também desde do alto forno até, em alguns casos, o molde do lingotamento contínuo, é possível fazer amostragem. Então, temos diversos tipos, tá? Desde amostradores de jato, que são os mais simples, né, para as aciarias que trabalham com jato aberto, até diversos tipos de amostradores de imersão, que vão variar de acordo com a robustez da aplicação, o tamanho da aplicação e algumas outras coisas. Temos também os sensores combinados, tá? Sensores combinados são basicamente junção de diversas funções em uma só sonda, tá? Então, por exemplo, pode-se ter um sensor que tira temperatura e amostra, ou oxigênio, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, temperatura e amostra, ou carbono, temperatura e amostra, tem vários casos, tá? A ideia dos sensores combinados é a economia de tempo, tá? E também de segurança, né? Porque a gente sabe que para os casos em que existem medições manuais, a gente realmente expõe os operadores ali, né, ao metal líquido, e quanto menos, melhor. Temos os sensores de oxigênio também, que é toda uma família que vem se desenvolvendo cada vez mais. E a gente tem os sensores clássicos, que são os de alto e baixo ppm, utilizados aí na aciaria. Temos também alguns sensores que derivaram deles, né, como o sensor de FO, que é o sensor para medir oxigenação na escória, e alguns outros, como até o sensor de silício, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Só um detalhe, para quem não conhece, né, dos sensores de oxigênio, os clássicos que a gente tem são os de alto e baixo ppm. O de alto ppm é utilizado normalmente em refino primário, aí, conversores e fornos elétricos, e ele também permite a predição da quantidade de carbono. Tá? E o de baixo ppm é análogo, mas utilizado no refino secundário. E aí com ele a gente consegue fazer predição de alumínio, tá? Quando o oxigênio está baixo. São os elementos que reagem bem fortemente com o oxigênio em etapas diferentes do processo. Temos também as sondas de hidrogênio, tá? Que são sensores que são utilizados normalmente no fim do refino secundário e lingotamento contínuo. Então, claro, para medir a quantidade de hidrogênio, tem algumas diferenças nos casos de aplicação, tem clientes que utilizam mais para o que a gente chama aí de lingotabilidade, né? Que é para garantir que o hidrogênio não está alto demais e pode acabar gerando um breakout, tá? Durante o lingotamento contínuo. E tem casos aí que são realmente da especificidade do material final a ser produzido, em que precisa de realmente hidrogênio baixo. Então, normalmente é medido após desgaseificação. Temos alguns sensores também que são os Sublance Drop Sensors, né? Essa família é uma família específica para conversores, tá? Todo mundo sabe que os conversores são uma aplicação bastante agressiva, né? Então eles demandam sensores especiais. As sublanças são basicamente sensores combinados grandes, né? Utilizados no sistema sublança, e os drop sensors, ou sensor de queda livre, né? Tipo drop, são sensores um pouco mais antigos, né, utilizado em aciarias que não têm o sistema de sublança, mais comum nos Estados Unidos. Tá?
E aí essas são as nossas linhas principais aí, né, de produtos descartáveis, e aí temos as linhas acessórios. Temos a parte de instrumentos. Então, a Vesuvius, ela fornece a solução completa, né, desde a parte de sensores até o meio físico de transmissão dos dados, ou não físico, né, que a gente tem a tecnologia Wi-Fi hoje, bem difundida, até o aparelho que realmente processa as informações, faz os cálculos e mostra, tá? Então, a parte de instrumentos e a parte de hardware acessórios, que inclui lança, receptáculos, cabos, que é realmente o meio físico ali de transmissão de dados do sensor. Tá? Então, essas são as nossas principais famílias, né, de onde a gente constrói o restante aí da inovação e das customizações. Bom, em cima dessas linhas de produto, a gente fomos criando com o tempo novas soluções, né? Que são baseadas em necessidades de cliente, tá? Que é o foco do que a gente vai falando hoje, né? A gente sabe que cada aplicação de siderúrgica é diferente, demanda coisas diferentes. Claro que a padronização dos produtos é super importante e a gente tem esse foco, porém a gente sabe que tem casos em que a gente não consegue simplesmente aplicar um produto de prateleira, né? Então, esse cuidado a mais é algo que a gente tem aí com o cliente. E aí, o primeiro projeto aí que a gente queria mostrar para vocês, produto, né, que já está no mercado, é um novo amostrador OS3, tá? É um amostrador ultra baixo carbono. Nós ainda temos, né, o amostrador US2, que é uma versão antiga, tá? É um amostrador que ele foi desenvolvido aí, bem comumente usado no lingotamento contínuo, em alguns casos só no refino secundário, que ele tinha ele tem uma fácil extração aí da cabeça, né? A cabeça fica presa a essa fibra. Então, após a imersão, o amostrador ele desprende essa cabeça com facilidade. Porém, o que a gente foi notando ao longo do tempo seriam algumas necessidades a mais ainda dos clientes. A primeira, ter ainda uma mais fácil extração da amostra ali da cabeça do sensor, para que haja menos manipulação, né, de produtos aí quentes. Então, criamos uma versão em que a gente eliminou uma cabeça cerâmica que existia, transformamos num corpo shell e fez a extração ainda mais fácil, tá? Isso veio de uma solicitação de cliente mesmo, clientes que estavam necessitando, a gente precisa acelerar esse processo, diminuir a manipulação de materiais quentes aqui nos clientes. E, além de tudo, a gente acabou fazendo uma mudança também no design. Vocês veem que ele tem o novo, ele tem um diâmetro só, e a vantagem que isso tem é justamente no uso em robôs manipuladores, especialmente os que são utilizados em magazines, que tem carregamento automático. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então, ter esse formato único facilita para isso. Pode seguir, Pedro. Como eu tinha prometido anteriormente, vamos falar também do sensor de silício, que é um sensor que deriva aí da linha de sensores de oxigênio. Ele também veio aí de uma necessidade de um dos nossos principais clientes aí, de ter uma medição mais rápida de silício no GUSA, tá? Então, o motivo, né, pela qual isso surgiu, é porque a gente sabe que nos altos fornos não é fácil, nem sempre a gente tem uma velocidade de análise de uma amostra muito rápida, então fica difícil você, através do laboratório, agir em cima do aço, do ferro, né? No caso, no GUSA, que você tem ali na hora. Então, a gente desenvolveu esse sensor de silício para que a gente tenha uma medição online. Então, enquanto o ferro está ainda escorrendo ali pelos canais do alto forno, a gente já faz a medição, e aí o cliente ele já consegue ter uma ideia do quanto ele vai ter que desiliciar esse material. A gente sabe que o silício varia aí com alguns aspectos, entre eles o estado do refratário do alto forno. E então a vantagem é que com isso ele consegue controlar bem o quanto vai encher ali, por exemplo, um carro torpedo, para saber quanto ele vai poder adicionar de material para fazer a desiliciação. E além disso, esse sensor ele já mede temperatura também. Então, com uma imersão,
esse primeiro sensor que vocês veem aqui em cima na esquerda, que é o sensor de silício primeiro, né, que a gente lançou, ele já mede temperatura e silício, e foi criado um pouco mais recentemente ainda uma versão 3 em 1 para Gusa, que a gente chama, que além de tudo ele tira uma amostra. Então, com uma só imersão, o operador vai conseguir ter instantaneamente a temperatura e o silício, e ainda uma amostra para depois conferir esse resultado e ter todos os outros resultados aí, enxofre, fósforo, carbono e outras necessidades. Pode passar, Pedro. E como eu falei, o sensor de silício, ele deriva aí do sensor de oxigênio, né? O nosso OxyChip. Então, ele também é baseado, para quem não conhece, né? Mas ele é baseado numa célula eletroquímica que reage, troca íons ali com o metal líquido. E nesse caso, essa força eletromotriz que é gerada, né? Com a reação dessa célula eletroquímica e o metal, no caso Gusa, vai gerar essa força eletromotriz que ela é proporcional ao silício e também depende bastante da temperatura, tá? Então, por isso que não tem como fazer um sensor que seja só de silício, né? Sem medir a temperatura, porque ela também varia. Isso está na própria dinâmica ali do ferro, né? Quem conhece sabe que o silício no Gusa varia bastante com a temperatura. Então, vocês veem aí uma figura aí do nosso Steel Lab. Então, esse sensor, ele deve ser utilizado em conjunto com o Steel Lab da Vesuvius, e sempre para obter uma performance melhor, para todas as nossas predições, a gente recomenda isso, que se faça a aquisição dos sensores e do instrumento, e também que haja um comissionamento aí do nosso corpo técnico para fazer um ajuste ali dos nossos cálculos e ter a previsão aí de silício da forma mais precisa possível. Pode passar, Pedro. Seguindo aí para as nossas soluções, bom, acho que talvez bastante gente já conheça também a parte de robôs e manipuladores aí da Vesuvius. Então, a Vesuvius ela tem sido bem pioneira aí nessa nova fase de robotização da indústria e também na parte de manipuladores. Então, a Vesuvius Sensors and Probes agora também está trabalhando com a parte de robôs aí para automatizar as imersões e manipuladores, tá? Para fornos elétricos, forno panela, pode ser até engotamento contínuo, diversos casos, tá? Para tirar um pouco mais ainda os nossos operadores aí das zonas de risco. Então, nessas figuras aqui, vocês veem que tem uma comparação aí entre uma imersão manual em um forno elétrico, né, em que é um caso em que a gente tem, você vê, nesse caso é uma exposição, ou quão próximo aí o operador está da escória que tá vazando aí, pela saída de escória de um forno elétrico, no caso. E aí a gente tem um caso aqui, apesar de ser um caso de engotamento contínuo, mostra uma solução totalmente robotizada da Vesuvius, em que o operador está coordenando isso remotamente, tá? E a gente tem aí, toda a gama de sensores funciona para a parte de robô. Esse robô mesmo que vocês estão vendo aí, ele faz diversos tipos de medição. Ele consegue trocar a lança automaticamente, então ele faz medição de temperatura, medição de hidrogênio, amostras, pode tirar sensores combinados também, tá? Pode seguir, Pedro. Bom, aqui só seguindo na parte de robô, só mostrando mais no detalhe as operações, tá? Então, na primeira figura à esquerda tem uma vista mais panorâmica de uma aplicação que tem no engotamento contínuo, tá? Vocês conseguem ver que existe uma carga automática, existe aqui na direita todo um sistema de magazine para fazer essa conexão. Então, algo que é importante a gente enfatizar é que a robotização, né, a automação, na verdade, de forma mais genérica das imersões, ela vai muito além do que a manipulação de um robô. O robô, hoje você consegue comprar no mercado, mesmo esses robôs grandes assim, e já nem é mais tão difícil você fazer o controle desse robô. O que é realmente difícil é a integração com os sensores, fazer esse carregamento automático, toda a parte de segurança. Então, existe toda uma engenharia muito além do robô em si para fazer a automatização dessas imersões. Por isso que ter uma empresa que
conhece de sensores, conhece de imersão, é importante nessa parte de robotização. Excelente, muito obrigado, Rafael. E agora vamos passar para o Fernando, vai explicar sobre o extrator de amostras e dar seguimento na nossa parte de customização. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar compartilhando com vocês aí esse webinar. Dando prosseguimento aí à apresentação, né, o Rafael veio falando anteriormente sobre a necessidade de estar retirando o operador, né, de possíveis acidentes, né, de possíveis zonas perigosas, né? E o que veio até nós, uma solicitação de alguns clientes, foi facilitar a forma de extração de amostra. A gente sabe que cada usina possui sua maneira peculiar de fazer esse procedimento, né? Alguns usam algumas ferramentas para bater, outros fazem batem com o próprio cartucho no chão. E veio até nós essa solicitação a fim de melhorar, né, o trabalho do operador, e junto com uma empresa parceira, a gente desenvolveu esse extrator de amostra, né, onde o intuito, né, o próprio nome já diz, né, extrair a amostra do cartucho. É um equipamento bem simples, né, ele não é ligado à energia, né, ele é fácil instalação, ele é através de ar comprimido, então ele não tem todo aquele problema de estar acertando questões de energia, próprio local para instalação. E como é que ele funciona? Como pode ser visto nas imagens, né, você tem a entrada superior, onde você coloca o cartucho já queimado, né, tem o pedal de ativação, onde o operador aciona o pedal, onde a cabeça do amostrador ele é esmagada e é onde é extraída a amostra. Você tem duas gavetas para retirada de amostra, onde isso ajuda na própria ergonomia, né, dos operadores. E na gaveta de baixo, ela também serve para poder pegar todos os resíduos, né, do amostrador, ajudando até na própria organização da área, questão de limpeza e tudo mais. E o importante desse equipamento é que ele pode ser usado para não só um tipo de amostrador. Como foi mostrado anteriormente, né, nós temos uma vasta gama de sensores. Ele pode ser usado tanto para amostrador comum, os combinados, sublança. Então, todo o sensor, né, que possui amostra, ele pode ser utilizado nesse equipamento. E é lógico que a gente pode até customizá-lo de acordo com a necessidade do cliente, como foi nesse caso, né? Ele ainda possui uma opção de resfriar a amostra, né? Ele vem com compartimento para você estar resfriando a amostra com água ou ar, né? Que geralmente o pessoal às vezes tem um recipiente com água ali para poder estar utilizando para resfriar a amostra. Então, com isso, cara, a gente ajuda, né? Facilita a operação de extração de amostra junto ao operador. A principal, né, função é a questão de segurança, que a gente freza muito isso, né? A questão de segurança hoje em dia está cada vez mais visível, né? O equipamento ele é baseado na NR12, né? Ele tem o certificado NR12. Então é uma solução aí que veio até nós e a gente conseguiu customizar uma solução para atender uma demanda de um determinado grupo de clientes, né? Onde pode ser aplicado a todos os clientes que trabalhamos juntos. Por favor, Pedro. Eu vou falar um pouco mais dessas soluções customizáveis, né? Hoje a gente tem uma grande facilidade em trabalhar com essa questão de customização, porque hoje a nossa fábrica, né? Acredito que a maioria do pessoal conhece, né? Ela é no Brasil, a nossa principal fábrica, que é em Piedade, São Paulo, perto de Sorocaba, onde todo o nosso corpo técnico se encontra, né? Tanto a parte de engenharia, desenvolvimento de software, produção, toda é feita aqui no Brasil. Isso nos traz uma facilidade muito grande na parte de customização, porque o nosso acesso à fábrica é muito fácil, né? O nosso acesso o nosso corpo de engenheiros, nosso corpo de especialista
é muito fácil. A própria integração a gente está trazendo os nossos especialistas para dentro dos nossos clientes, para estar conhecendo realmente a área, a necessidade de um projeto ou de uma ideia, né, que o nosso cliente possui. Isso nos ajuda muito e é um grande diferencial. A gente sabe que muitas das vezes o pessoal tem uma vontade de estar mudando alguma aplicação, mudando algum jeito ou algum método de estar fazendo alguma coisa, e a gente sabe que às vezes para o próprio cliente mudar o processo dele, vai demandar uma escala de mudanças que pode ser até inviável, né? Então, com essa facilidade que nós temos, a gente consegue adaptar os nossos produtos de acordo com a necessidade do cliente. Né, como o próprio Rafael já comentou anteriormente, a parte de sensores descartáveis, a gente desenvolve, a gente cria, né, vamos dizer assim, sensores de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com a aplicação, mais severa, menos severa. A parte de desenvolvimento de eletrônicos, né, a gente tem a facilidade de estar adaptando os nossos equipamentos para as necessidades do cliente. Eu queria que funcionasse dessa forma, eu queria que comunicasse assim, eu queria que mostrasse uma outra coisa. Isso a gente tem uma facilidade grande de fazer. A própria parte de desenvolvimento, né, de software também, que junto com a inteligência artificial nos permite aplicações em diversas áreas aqui dentro dos clientes, né, em desenvolvimento de novos projetos, de até melhoria de projetos já existentes. E além da parte, né, que o Rafael também comentou, da parte de robô, braços mecanizados, né, até o próprio exemplo do extrator, que foi uma solicitação, a gente conseguiu desenvolver. Outros sistemas de manipuladores. Às vezes o pessoal fala, poxa, cara, eu sempre tive vontade de automatizar essa medição aqui, mas o que tem no mercado não se enquadra aqui. Ele sempre entra em contato com a gente faz uma visita, a gente leva os especialistas, busca sempre uma solução mais adequada, né, para cada cliente, que a gente sabe que cada cliente tem suas peculiaridades. E junto a isso, né, dando ênfase a isso, eu vou passar a apresentação agora para o Sr. Peter, né, que é o nosso especialista em sublança. Ele vai falar um pouco mais desse sensor, que é um sensor de extrema importância para a siderurgia, onde ele já vai dar uma continuidade na parte de customização desse sensor, onde a gente já tem até uma honra, né, em dizer que a gente já tem sensores bem desenvolvidos e bem adaptados para cada situação. E junto ele vai falar um pouco do projeto que a gente tem desenvolvido aí na Terne, uma parceria que a gente tem de longa data com a Terne, e o Sr. Peter vai dar prosseguimento aí. Obrigado. Excelente, muito obrigado, Fernando. Vou passar já para o Peter aqui, que ele vai apresentar para nós as soluções aí customizáveis. E antes disso, eu queria reforçar que a gente tem o chat aberto aí, todo mundo que quiser mandar perguntas, mandar comentários aí para nós, que a gente vai ter uma sessão aí bem interessante no final da apresentação aí de perguntas e respostas. Então, por favor, fiquem à vontade aí para mandar perguntas, comentários, tudo. E agora vamos então com o Peter para comentar aí as soluções e as soluções customizáveis aí. Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco das customizações que estamos fazendo nos sensores de sublança para atender a necessidade dos nossos clientes. Primeiro, eu vou falar sobre a sublança com anel inibidor de cascão, que todas as siderúrgicas que utilizam o sistema sublança para medição dos convertedores, né, sabem que ela tem grandes vantagens em relação à medição manual. Mas não vou entrar aqui no mérito dos benefícios do uso da sublança em relação à medição manual. Mas todas as siderúrgicas que usam a sublança têm o mesmo problema, que é o acúmulo do cascão no ombro da lança, né, no ombro da sublança. Muitas vezes, para evitar essa formação do cascão, o soprador sobe um pouco a sublança para penetrar menos o sensor, mas aí começa a apresentar falha no preenchimento de amostra,
para ter um bom preenchimento da amostra, é preciso baixar a subbilância, penetrar mais o sensor, aí começa a formar o cascão novamente, e o operador fica aí entre a cruz e a espada, né? Ou consegue a amostra e tem problema de cascão, ou resolve o problema do cascão, mas começa a ter problemas de preenchimento de amostra. E quando ocorre essa formação de cascão aí durante a medição, né, o sensor seguinte, ele vai apresentar falha de conexão. Se você faz geralmente o cascão ele ocorre no in-blow, né, no meio de sopro, o TSC. Quando você vai fazer a conexão do TSO, do fim de sopro, você não consegue essa conexão. Aí é necessário o operador subir lá até o local e fazer a retirada desse cascão, uma barra de aço, ou até colocar a subbilância numa posição de manutenção para retirar esse cascão aí com uma taiadeira, um martelo. E esse processo é demorado e pode ocorrer um atraso aí no vazamento do convertedor e perda de tempo, com o aço dentro do convertedor gastando refratário, né? E os sensores disponíveis no mercado hoje já possuem um anelzinho de borracha, mas ele não protege completamente a subbilância, né? Ele fica deixando exposto aquele ombro da subbilância onde o cascão adere ali. Próximo slide, Pedro. Próximo. Obrigado. Agora a Visum está trazendo uma solução para resolver esse problema do cascão aí que forma na lança, que é um anel de borracha com propriedades anti-chama, que substitui aí o anel de borracha convencional, e esse anel é capaz de proteger todo o ombro da subbilância, evitando essa formação de cascão, como pode ser visto nesses desenhos. Esse anel ele tem o mesmo diâmetro do sensor, né? Então ele não interfere no magazine na hora de você colocar ele no magazine. E ele possui umas aletas que permitem que ele dobre e proteja uma área bem maior do que o diâmetro do sensor. E quando a medição é feita, toda a escória fica retida nesse anel, evitando a aderência desse cascão aí na lança. E o comprimento dos sensores são ajustados para ficar no mesmo comprimento dos sensores de rotina que são utilizados atualmente. Ou seja, ele pode ser usado em qualquer magazine e sem necessidade nenhuma de ajuste em câmaras, de modificação no magazine. Pode ser usado por qualquer empresa que tenha subbilância. Quais as vantagens desse anel de borracha? Primeiro, a redução no consumo de sensores, né? Porque muitos sensores hoje são perdidos por falha de conexão. Você tenta fazer a conexão, ele não conecta, e você acaba perdendo o sensor, o robô acaba descartando esse sensor. Segundo, o aumento na taxa de utilização de subbilância, né? Você vai ter menos corridas vazadas em subbilância, você terá mais medições de subbilância durante o seu processo, que te traz um ganho muito grande aí em questão de acerto dos resultados. Vazamentos mais rápidos também, você não tem que esperar caso ocorra um cascão, esperar que o operador suba até a subbilância para fazer essa remoção do cascão. Menos trocas de lança, que muitas vezes devido ao cascão é impossível remover ele localmente, é obrigado a trocar a lança para poder fazer a remoção posteriormente. E redução da mão de obra também, menos operadores para remover o cascão, menos necessidade de operadores para fazer esse trabalho. E, além disso, segurança, né? Que é o risco do operador se machucar tentando remover esse cascão. E nós já temos testando em alguns clientes aqui no Brasil, os resultados estão sendo muito, muito bons. Próximo. Outra customização que estamos trabalhando é o sensor de subbilância com coletor de escória. Atualmente, a escória do convertedor ela é coletada manualmente, né, com varão de aço, onde o operador introduz esse varão no convertedor durante o vazamento, ou com uma corrente que fica presa no equipamento que introduz o dardo, né, no furo de corrida do convertedor. E, em ambos os casos,
essa coleta é feita durante o vazamento, né, do aço do convertedor na panela, né. No caso da coleta manual, existe um risco muito grande do operador se machucar ao tentar fazer essa coleta. E já aconteceram vários acidentes aí, com operadores aí tentando, fazendo essa coleta de escória, né. Outra desvantagem da coleta durante o vazamento é que, se houver algum ressopro na corrida, a análise de escória não é mais válida devido a esse ressopro, né? Fez um ressopro, você já não pode já considerar mais a escória para fazer análise. O sensor sublança com coletor de escória, ele possui uma bobina de aço, tipo uma mola, no meio do sensor. Ela é protegida por uma camada de papelão, e esse papelão ele protege a bobina durante quase toda a medição, e essa proteção ela queima um pouco antes da subida do sensor, expondo a bobina de aço, essa mola, na região da escória, e a escória fica aderida nessa bobina. Próximo. Como podemos ver aí na foto à esquerda, essa bobina está completamente coberta de escória. Depois, com o auxílio de uma ferramenta, essa escória é facilmente extraída da bobina, e o volume que é coletado é bem maior do que o necessário para a análise. Hoje já temos alguns fornecimentos regulares aí para clientes nos Estados Unidos, desde 2019. E quais são os ganhos do sensor sublança com coletor de escória? O principal ganho é em relação à segurança, né? Com a utilização do coletor de escória, é eliminado o risco do operador fazer a coleta da amostra manualmente e correr o risco de se acidentar. Outro ganho é que haverá sempre uma amostra em toda a corrida, tirada sempre no mesmo instante. E essa amostra pode ser analisada, mesmo que haja posteriormente, haja um ressopro no convertedor, você já tem a escória antes do ressopro, então você terá um índice maior de análise de escória, que isso aí resulta em ganhos para o seu processo. Só que, para garantir uma alta taxa de sucesso dessa coleta de escória, é preciso que o nível do banho seja bem consistente. Quanto melhor sua medição de nível, melhor será a sua coleta de escória. E esses são as customizações que ajudam muito no processo do cliente, né? Ganhando tempo na produção, reduzindo custos operacionais, principalmente com segurança e desgaste de refratário com aço parado dentro do convertedor. Temos também, próximo, Pedro. Vamos falar agora sobre as customizações que estão sendo feitas na sublança da Terno. A Terno é um exemplo onde estamos trabalhando, né, com várias customizações para melhorar os índices de performance de sublança. Devido ao tamanho dos convertedores da Terno e também aos tipos de aço que são produzidos lá, os sensores de sublanças não têm uma boa performance, principalmente em relação à recusa de amostras. Aí, nós fizemos a primeira alteração, que já foi realizada aí no passado, foi na posição da entrada da amostra, passando ela da entrada de topo, que é um padrão do sensor de sublança, para a entrada lateral, feita a 135 graus em relação à horizontal. Nós podemos ver nos primeiros desenhos, os dois primeiros desenhos. Para obter uma boa amostra com o sensor de entrada de topo, né, o sensor padrão, é necessário que o sensor tenha uma boa penetração dentro do aço, para que haja uma pressão ferrostática suficiente para ocorrer o preenchimento. E os sensores de meio de sopro, né, os TAC, TSC, né, essa penetração é prejudicada pelo sopro do oxigênio, que ele é somente reduzido durante a medição, né? Não se para o sopro de oxigênio durante a medição da intermediária, do meio de sopro. E devido a essa agitação do aço, a penetração do sensor no meio de sopro não é constante, né? Ele tem muita variação na sua pressão ferrostática,
dificultando o preenchimento da amostra. Agora, com a entrada lateral, o preenchimento ocorre mais por gravidade, não depende muito da pressão ferrostática. Com essa alteração, né, nós já melhoramos muito nossos índices de preenchimento e recusa de amostras em relação à entrada de topo. Próximo pergunta. Agora, nós estamos trabalhando nas proteções que são colocadas no canal de entrada da amostra. Essas proteções definem o instante em que a amostra é preenchida, que a amostra é coletada, né? Nós desenvolvemos um sensor especial que é utilizado somente nos testes, que ele é utilizado para identificar o momento exato em que o aço rompe as proteções e inicia o preenchimento da amostra. Com isso, podemos ver que as proteções utilizadas estão rompendo ou na descida do sensor, ou durante a passagem do sensor pela camada de escória, ou quando o sensor já está parado dentro do banho, ou ainda essas proteções estão muito excessivas, o rompimento está ocorrendo durante a subida do sensor. Conseguimos analisar essas informações com esse sensor especial. E, com os resultados, né, obtidos desse sensor especial, nós podemos customizar as proteções conforme a necessidade de cada cliente. Estamos aí fazendo esse trabalho na Terno já há algum tempo, juntamente com a ajuda do pessoal da Terno aí. E estamos aí com o Leôncio, que é o gerente de processo da Terno, como nosso convidado, que pode falar mais um pouco sobre o trabalho que estamos fazendo em conjunto aí. Alô, boa tarde, aqui é Leôncio. A gente trabalha aqui na Terno, né, uma planta que está localizada aqui no bairro de Santa Cruz, na cidade do Rio de Janeiro, né? Nós temos um parque de redução completo, com 2 alto-fornos, 2 conversores bem grandes, né, 338 toneladas de aço líquido, com um refino secundário aqui, um HF e um RH Twin, e 2 máquinas de linguetamento contínuo, né? O meu foco é no refino primário, então eu tenho acompanhado bem de perto esse desenvolvimento que o PETA descreveu. E é importante a gente atestar realmente a seriedade e a importância de ter como fornecedor um fornecedor que foca bastante nessa parte de customização, leva isso muito a sério, né? Essa tecnologia realmente de medir, colocar um termopar dentro da câmera de amostra, é uma tecnologia muito interessante que trouxe bastante subsídio para a gente desenvolver os nossos processos, né, a 4 mãos, seja definindo que havia uma necessidade de fazer uma alteração no cartucho, definindo soluções de parâmetros de imersão, e gera um relatório muito preciso, muito técnico, que traz para a gente uma garantia muito grande de que as soluções propostas vão fazer diferença no futuro, né? Importante aqui destacar também que a gente, como fornecedor, como cliente, ter um desenvolvimento nacional, você ter a chance de conversar com uma pessoa que tem a autonomia de fazer as alterações de maneira rápida, porque a fábrica está no Brasil, porque o especialista é brasileiro e está perto da gente, a gente consegue verificar uma rapidez muito grande nas mudanças que a gente acerta aqui internamente, né? Então, realmente, eu queria deixar aqui um agradecimento, parabéns a Vesúvios pela maneira como vem nos atendendo. A gente o processo ainda está em andamento de melhoria, a gente já viu aqui uma redução de 70% na recusa de amostra em função desse trabalho que tem sendo feito. E continuamos o trabalho, a gente tem a expectativa de que isso vai continuar melhorando em função dos dados técnicos e muito bem documentados que a Vesúvios nos apresenta. E estou à disposição aí para perguntas. Obrigado. Legal, pessoal. Muito obrigado. Eu queria novamente agradecer aí a comunicação, né, a participação do Leôncio aí, todos os comentários.
que foram feitos. Realmente é uma honra para nós aí contar com a presença dele aqui para apresentar esse projeto tão interessante de customização que está sendo desenvolvido. Eu queria saber se mais alguém teria alguma palavra aí, entre o Peter Ney, o Rafael, até para dar uma pontuada nos comentários do Leôncio aí, ou se poderíamos já seguir para perguntas e respostas, o que que... Acho que ele falou tudo, viu, Pedro? Legal. Podemos seguir. Podemos seguir. Excelente. Muito obrigado. Novamente, obrigado pela participação aí, agradecer o Leôncio, obrigado para todos que estão aqui também e por todos que fizeram as perguntas aí. Agora nós vamos abrir a sessão de perguntas e respostas, e enquanto isso, quem tiver mais perguntas aí, mais comentários para fazer, nós estamos aqui à vontade e com muita disposição para responder. Muito obrigado. Então, vamos lembrar, né, a primeira questão aí da questão da disponibilização do conteúdo do evento. Nós vamos disponibilizar, sim, o conteúdo do evento, vai estar aí disponível no canal de YouTube da ABM e também nós vamos compartilhar aí links, né, dentro dos nossos canais internos, aí dentro dos nossos canais, próprios da Vesúvios aí, também no YouTube ou no LinkedIn, nós vamos compartilhar o link aí para o acesso de todos. E aí vamos então para a primeira pergunta, com o Raimundo Rodrigues está perguntando qual a temperatura ideal para que não haja inserção de gases no material. Aí eu acho que não sei se o Rafael talvez teria algum comentário com relação a essa pergunta. Então, Pedro, eu acho que essa pergunta surgiu, depois até, Raimundo, se você quiser especificar um pouquinho mais, fica à vontade, tá? Surgiu quando a gente estava falando ali da questão de sublança. Se tiver relacionado à questão da amostra, aí, assim, o Peter até já falou um pouco disso, mas o importante em relação à temperatura, quando você está ali na questão de sublança, é que esteja seguindo bem o processo, tá? Justamente o trabalho que a gente vem fazendo com a Ternium é para que a gente consiga amostrar bem o aço de acordo com o processo que o cliente tem. Então, normalmente, a forma que a gente trata gases na amostra, né, que pode gerar porosidade ou coisa desse tipo, é com desoxidante, tá? Então, a gente acerta basicamente desoxidante, mas é basicamente isso, se for exatamente esse o ponto da pergunta. Eu não sei, Peter, tem mais algum comentário em relação a isso? Não, é isso mesmo. Com relação à geração a gases, né, tem no caso da sublança, ela tem o próprio holder da sublança tem um resfriamento interno, né, que gera uma pressão contrária na ponta do sensor, e para isso a gente possui uns furos de saída de gases para evitar essa pressão interna aí, e geralmente para não ter problema de porosidade, é usado desoxidantes, né? Aí, conforme o processo do cliente, é definida a quantidade de desoxidante. Conforme a oxidação que ele trabalha, a gente define a quantidade de desoxidantes em gramas, conforme a necessidade de cada cliente. Excelente. Muito obrigado. Muito obrigado, Peter. Vamos para a próxima pergunta, então. Com relação à sublança TSOSS. Tem uma solução para a sublança TSOSS, retirada de escória da lança. Eu acho que está perguntando se teríamos uma solução para isso, ou como que seria esse processo. O que eu entendi aí, Pedro, tem alguns casos que alguns clientes... O que acaba acontecendo? A lança, ela é metálica, né? Parte dela é metálica. Tanto a lança, quando você está fazendo uma imersão manual, quanto no caso da sublança, tem partes metálicas. E adere escória aí. Então, a gente até tem clientes que já tiveram a prática, né, por um tempo, de afundar a lança um pouquinho mais até para que ela colete um pouco de escória, né? E é claro que isso traz talvez uma facilidade por um lado, só que isso é bastante prejudicial, assim, para a questão da vida útil da lança, né? A gente tenta proteger o máximo possível as partes metálicas.
Então, no caso do próprio cascão, ali, que muitas vezes é escória, às vezes tem até um pouco de aço, é bastante difícil tirar ele dali para você fazer uma análise. Então, por mais que você efetivamente esteja de alguma forma mostrando a escória, né, ela acaba atrapalhando um pouquinho o processo, tá? Então, é uma forma, mas assim, para nós fabricantes da parte de sensores, a gente não recomenda muito, porque realmente pode danificar aí parte do equipamento. Por isso que a gente está buscando esse tipo de solução. Pode falar, Pedro. E no sensor de sublança, isso é impossível, você retirar a escória da lança, né? Essa escória aderida na lança, ela é prejudicial, né, para o processo, como já foi falado aí, estamos lançando até o sensor que faz essa inibição desse cascão, mas na sublança não tem essa possibilidade de penetrar mais para fazer a coleta de escória na lança, não. Show de bola, muito obrigado. Aí vamos para a próxima pergunta, que é, deixa eu ver, acabou de fazer essa da TSOSS. A Vesuvius possui amostradores com amostras para análise de combustão, LSO? Sim, seria o LECO, né? O LECO, isso? Sim, a gente tem diversos tipos aí de amostra, e tem algumas delas que podem sim ser utilizadas para LECO. Um dos principais pontos aí, né, para a amostra LECO é que você tenha uma amostra bastante limpa, né? Então a gente tem casos aí em que a gente tem amostradores que tem um pino bastante longo, e aí o que os clientes acabam fazendo é utilizando uma parte desse pino, né, normalmente uma parte mais do meio desse pino para fazer essa análise. Temos amostras, a gente não falou aqui, mas a gente tem até um sistema de vácuo para coleta de amostras, então um sistema que a gente chama de VAS, que ele inicia soprando argônio, e então para gerar toda uma atmosfera de argônio ali dentro do amostrador, não tem nenhuma impureza mesmo, e depois ele cria vácuo na hora da imersão. Então você imerge, ele cria vácuo, então assim você consegue uma amostra bem limpa, né? E pode ser uma amostra de pino, por exemplo, que é relativamente fácil de cortar, né, e utilizar ali para LECO. A gente também tem amostras, que é o que a gente chama de satélite, que normalmente é uma amostra em formato pirulito, que a gente fala, né, uma amostra redonda, e ela tem alguns, são pedacinhos que a gente tem ali que tem uma facilidade de você extrair esses pinos, cortar eles e utilizar no LECO. Tá? Então, temos sim. Inclusive, nós temos sublança com amostra pino também. Temos clientes que usam sublança com amostra pino. Legal, excelente, muito obrigado pelos comentários aí. Queria, inclusive, agradecer as perguntas, né? O pessoal que está fazendo os comentários aí, as perguntas, ao Raimundo Rodrigues, ao Maurício, a Suzana, que fez a pergunta agora. E aí temos uma pergunta nova aqui da Juliane Carreira Marim, da UESO, que está perguntando, comentou, obrigado pelos comentários, muito interessante essas proteções da entrada. Qual material e se ela passa por um EDX ou EDS, análise elementar ou caracterização química da amostra também. Os materiais que a gente usa nessas proteções, elas são geralmente material ultra baixo carbono, com algumas capas de papelão, né, que resiste mais às proteções. E antes da última camada que a amostra, que o aço passa antes de penetrar na coquilha, né, para tirar a amostragem, são geralmente chapas de ultra baixo carbono para não afetar a análise química, né, para não alterar, contaminar a análise química da amostra. Acho que essa pergunta, Pedro, ela está até bem relacionada com a outra aí que foi feita pela Suzana. Aí, se você quiser colocar ela aí para a gente já coloca, está bem relacionada. Qual é essa última pergunta do material? Isso aqui, ó, ela colocou, primeiramente, parabéns. Gostaria de saber como o sensor identifica o momento de rompimento para pegar a amostra, né? Então, como o Petri colocou, os materiais são normalmente
um aço ultra baixo carbono e papel, mas basicamente o que é feito, Suzana, é que é feita uma engenharia aí na parte de tempo e temperatura, tá? Então, a gente calcula, né, baseado em alguns parâmetros que a gente tem, dependendo do cliente, dependendo da profundidade de imersão, dependendo da temperatura, quanto tempo vai demorar para o aço romper aquelas proteções. O que a gente precisa garantir é que o aço esteja, que a câmara esteja prestes totalmente, vamos dizer assim, imersa por aço no momento do preenchimento. Então, se a gente tiver muito pouco preenchimento, muito pouca proteção, desculpe, acaba entrando escória, tá? E se tiver muita proteção, excessivo, né, pode acontecer de nem dar tempo de preencher parcialmente, tá? Então, é feito realmente toda uma análise. E aí, no caso da Ternium, a gente até criou uns sensores especiais aí, né, que o Leôncio e o Peter comentaram também. É algo que a gente não detalha tanto, porque é uma parte bastante tecnologia interna, mas a gente tem elementos que a gente adiciona. A gente faz um sensor customizado, que não é o sensor de rotina do cliente. A gente faz um sensor especial que a gente detecta o momento que essa amostra, que o aço entra na câmara de amostra, para a gente saber se as proteções estão adequadas ou não. Então, acaba sendo a mesma ideia, mas a gente consegue prestar esse serviço vamos dizer assim, de customização e ajuste de forma mais rápida. Então, sem isso, acaba ficando muito na tentativa e erro, né? Então, a gente tem que criar muitas variáveis diferentes, aí, variantes, né, de sensores, para ver qual funciona, né? Então, é bom a gente ter essas tecnologias de customização rápida, porque a gente sabe até que a dinâmica nos clientes acaba mudando. Então, tem casos aí, isso o Peter pode falar ainda melhor que eu, que a gente acerta muito bem o sensor para um cliente e passa 3, 4 anos, a gente tem que fazer esse trabalho novamente, porque algumas características no processo mudam. É isso mesmo. Já aconteceu isso várias vezes, né? Você acerta o sensor, você define as proteções e geralmente a cada 2, 3 anos a gente tem que refazer esse trabalho de novo, né? Sempre monitorando os índices de recusa de amostra, os índices de falha, para poder estar sempre ajustando. E estamos assim, mudando constantemente, aí, melhorando, ajustando constantemente os sensores para que eles se mantenham sempre com bons resultados. Legal, excelente. Muito obrigado aí, Rafael e Peter, pelas respostas. Inclusive, Suzana, obrigado pela pergunta. Eu me confundi aí, desculpa, eu acabei agradecendo a pergunta da Suzana, mas eu não tinha feito a pergunta e já pulei para a da Juliane, mas sem problema. Que bom que o Rafael percebeu aí, comentou, já solucionamos. Aí agora temos mais 2 perguntas aqui que lançaram, que é como é o comissionamento para iniciar o uso do sensor de silício e como solicitar um projeto customizado da Vesuvius Digital Services. Bom, com relação a essa questão aí do silício, basicamente o que é feito é um monitoramento, tá, numa fase inicial. Então, imagina que o cliente ele adquire aí um pallet de sensores, tá, e adquire o equipamento, ou a gente até pode fazer uma fase de testes inicialmente, né? E a gente precisa coletar medições e amostras, tá? Então é feito um acompanhamento e a gente fica fazendo medições no mesmo momento que a gente faz a medição, a gente coleta uma amostra. Até pode ser utilizado aquele nosso sensor, aquele 3 em 1, que daí você, exatamente ao mesmo tempo que você faz a imersão, você coleta uma amostra, e aí a gente compara, né, as leituras do nosso sensor com o que foi observado ali no laboratório, a gente faz essa análise a posteriori, né, e aí a gente faz um ajuste da equação, tá? Então esse processo aí, ele vai depender um pouco da disponibilidade do próprio cliente, mas em geral é algo que a gente consegue fazer em uma semana de acompanhamento. Normalmente necessária é a compra de um pallet do produto, com isso a gente consegue fazer esse ajuste. E aí já outra pergunta, né? Como é que fazer para solicitar aí? É só entrar direto com o nosso canal de vendas, tá? Então o pessoal aí
como o Fernando, como o Douglas, aí o pessoal de vendas, eles recebem, podem contactar eles diretamente, e cada caso a gente analisa. A gente faz realmente um esforço tremendo para sempre conseguir cobrir as necessidades do cliente da melhor forma possível. Tá? Então pode entrar em contato com eles, que aí vai chegar no time de técnicos nosso aí, e a gente vai fazer essa análise. Excelente, muito obrigado. Inclusive, nós temos aí o contato, ó, na tela de agradecimento aí, temos os contatos de todos os nossos comerciais aí, que estão dispostos aí, estão de prontidão para atender aí em cada uma das regiões, né? Aí na América do Sul seria, no caso, o Douglas, né, que fez a abertura e tal. Pode mandar um e-mail para cada um desses contatos, ligar, entrar em contato e com certeza vamos fazer um estudo aí, uma análise para encontrar a melhor solução aí que vai atender as necessidades de vocês aí. Legal, muito obrigado, Rafael. Obrigado pela pergunta também. Agora temos mais uma pergunta do Isaac, que é se tem alguma aplicação para medição em metais não ferrosos. Tem sim, tá, Isaac? Assim, pelo que eu entendi em relação aos nossos produtos, a gente tem alguns clientes aí na parte de alumínio, na parte de cobre, já atendemos até clientes aí da parte de níquel e zinco, mais especialmente na questão aí da amostragem. Aí o principal é a temperatura e a amostragem, é o que mais se utiliza. A gente tem sensores e amostradores específicos para esses casos. E no caso de cobre, também temos uma variação, aí, uma variante do sensor de oxigênio para cobre. Então a gente consegue medir os ppm de oxigênio solúvel em cobre também. Perfeito, muito obrigado, Rafael. Agora chegou mais uma pergunta aqui também, do Alex, muito obrigado, que fala, boa tarde, sei que vocês possuem alguns transmissores wireless, inclusive foi mencionado aí, né? A minha pergunta é qual o alcance desse transmissor? Bom, ele depende um pouco da aplicação, tá? A especificação que a gente tem é basicamente 100 metros em linha direta, tá? Então, se você imaginar um ambiente sem barreiras, né, um ambiente aberto, ele deve chegar a 100 metros sem comprometimento ali da transmissão do sinal. Agora, se tiverem barreiras, né, então normalmente o instrumento está dentro do púlpito, o instrumento principal, você tem o transmissor Wi-Fi, transmissor wireless, né, que fica fora, e aí depende do material da parede, depende do que tem. Normalmente metais, como funciona assim com praticamente qualquer transmissão sem fio, eles realmente bloqueiam, né? Então, se você tiver uma parede de metal no caminho, você realmente bloqueia o sinal. Mas paredes de alvenaria, o sinal passa bem. Conforme você vai colocando muitas, aí teria que testar, calcular, mas via de regra, é muito difícil a gente encontrar casos em que a distância de onde ficaria o instrumento e onde vai ficar o transmissor wireless é tão grande que, ou tem tanta parede, né, que não funciona. Tá? É realmente raro. Excelente, muito obrigado a todos. E eu imagino que, por enquanto, não tivemos mais nenhuma pergunta, então podemos encerrar a sessão. Não sei, eu vou passar para o Douglas, que queria fazer aí também um encerramento, um agradecimento. Muito obrigado. Boa tarde, mais uma vez, né? Nós estamos encerrando esse importante encontro aqui da Vesúvios. A Vesúvios está muito feliz em promover essa disseminação de conhecimento. Queria agradecer a BM, né? Porque dentro da parceria e o espaço que ela está fornecendo para a Vesúvios poder trabalhar e cumprindo com a função da BM, que é disseminar conhecimento. Tá? Então, foi muito importante essa nossa parceria junto com a BM. Também agradeço mais uma vez a Terno, o Leôncio, que fizeram parte desse encontro aqui, dessa disseminação de conhecimento, para que todos pudessem saber o que tem no mercado. Nos colocamos à disposição de todos os clientes,
entre em contato com a gente para que possamos marcar uma visita, avaliar, analisar, como foi falado aqui, reforçado. Nós temos uma estrutura para fazer esse atendimento, tem o pessoal de campo, tem o pessoal aqui interno da Vesúvios, engenharia, então ficamos à disposição de todos. Agradecemos, muito importante esse encontro, temos projetos de desenvolver outros encontros, né? Então fica aqui o agradecimento da Vesúvios a todo mundo, a todos que participaram, e agora eu gostaria de passar a palavra para o Leal, para ele fazer as considerações finais aí da ABM, e aí a gente dá por encerrado após as considerações do Leal. Obrigado a todos, um abraço. Obrigado, Douglas. Parabéns para você. Agradeço também aí ao Pedro, Fernando, Peter e o Rafael, que compartilharam seus conhecimentos. Acho que foi muito importante para todos, que as 62 pessoas que participaram do nosso webinar. E ao Leôncio também, por estar representando a Término nesse webinar e mostrando a importância da relação cliente-fornecedor, né? Acho que essa parceria é fundamental. Eu também já trabalhei muitos anos em usina, em vendas, e a ligação com o cliente é fundamental, né, para esse desenvolvimento. E abastecendo aí o Rafael, o Peter, né, o Fernando, todo mundo tem que ser abastecido com as informações que vêm dos clientes. Aí acho que é essa aproximação. E a Ternium acho que faz isso muito bem, né? Eu agradeço as equipes também da Vesúvios, da BM, nos bastidores nos apoiaram. Eu, antes de entrar aqui, eu tive muito apoio dos meus bastidores aqui da BM, né? Na próxima semana, como já foi dito aqui pelo Douglas, na próxima semana a gravação do webinar já vai estar disponível no nosso canal do YouTube e na BM TV. E no nosso site também, quem quiser, você pode encontrar os próximos webinars que nós vamos ter, os cursos, eventos, né? Isso aí pode ser encontrado na bmbrasil.com.br. Em nome da BM, mais uma vez, eu agradeço vocês, a disposição de vocês, essa parceria, não só a Vesúvios como a Térnium são nossos associadas e mantenedoras. Isso aí acho que é muito importante, como o Douglas falou, a nossa base é desenvolvimento de conhecimento, né? Há 77 anos que a BM já faz isso, então isso aí nós temos história também. E, né, nós não fomos fundados em 1704, viu, Douglas? Mas já tem bastante tempo também. Então isso aí vai chegar lá. O fato de vocês terem 6 centros de pesquisa mostra a importância que vocês dão, né, no desenvolvimento técnico, científico. Isso aí é fundamental, né? Ninguém pode negar. Em nome da BM, mais uma vez, eu agradeço a Vesúvios, a Térnium, a parceria e o apoio permanente que vocês nos dão, né? Isso eu agradeço muito. Obrigado a todos pela presença e até o próximo webinar. Vamos nos encontrar na BM Week em junho do ano que vem, né? Então, eu acho que nós vamos ter espaço bastante para a gente conversar lá. Voltaremos em presencial. Muito obrigado a todos e um abraço a todos por vocês.